Good morning, everyone. Let's pray. Bom dia, todo mundo. Oremos. Dear God, Querido Deus, thank you for another day at this special camp meeting. obrigada por mais um dia nessa campal especial. I ask you for your presence during our study Peço pela tua presença durante nosso estudo. and ask for your wisdom and guidance. Peço também pela tua sabedoria e que nos In guies. Jesus' name, amen. Em nome de Jesus, amém. The title, Where and Why I Disagree O título, com que e por que eu with the other discordo teachers on the Sunday law and the election, com as outras professoras e professores sobre a eleição, o decreto dominical na was eleição, given to me by Elder Paminda foi me dado pelo ancião Parlinda, because this was my latest position at the beginning of this camp meeting. porque essa tinha sido minha última posição no começo da 4 days campal, ago. 4 dias atrás. The topic for all of us speakers for this camp O tópico para todas e todos nós oradoras e oradores aqui nessa was campal to answer why the Sunday law is about the 2024 election cycle era responder por que o decreto dominical é sobre o ciclo eleitoral de 2024. The next topic was how we use methodology in regards to structure and symbol. E logo o próximo era como usamos metodologia com respeito à estrutura And what is our definition of the woman, beast and the head? e logo qual a nossa definição da mulher, besta e cabeça. First of all, I want to say that I agree with the given definitions of woman, beast and head. Primeiramente, gostaria de dizer que eu concordo com as definições dadas sobre mulher, The woman is besta an e entity with cabeça. an ideology. A mulher é uma entidade com uma The ideologia. beast is a political institution A besta é uma instituição política with power com poder that adopts the ideology of the woman. que adota a ideologia da mulher. People were asking me, As pessoas têm me partially perguntado, with a slightly reproachful undertone, parcialmente com tom why de I still repreensão, disagree with the others por que eu continuo after so discordando much time has passed. das outras pessoas depois de Why tanto tempo can't ter I passado. just agree? Por que eu não posso simplesmente concordar? I was standing here last year at the ICM Eu já estive aqui ano passado na Campal Internacional with a message about the Sunday law com uma mensagem sobre o decreto that dominical was different to what the vast majority believed. que era diferente do que a grande maioria And you can believe via. me E that podem I ter felt very certeza uncomfortable que me senti muito desconfortável to be the one that opposes almost all others. de ser a única pessoa que estava se opondo Within that às year, outras. E durante I had este many ano, moments where I felt very alone, eu tive muitos momentos em que me senti muito só, and several sozinha, times decided to withdraw from that Sunday law initiative. e várias vezes eu havia decidido de But I me could not retirar dessa because I did not iniciativa see where I was wrong. sobre o decreto dominical, mas não consegui me And retirar despite porque some eu não critical conseguia entender questions, em que eu estava errada. E it was not apesar really explained to me through methodology de algumas perguntas difíceis, where I não was foi wrong. me explicado propriamente I em want que eu to make estava clear errada. Quero deixar claro that I never intended to be a troublemaker
que nunca foi a minha intenção de causar confusão and bring confusion into the movement. e trazer confusão ao movimento, But I had the impression that some people saw me that way. mas tive a impressão que algumas pessoas me All enxergaram, what I enxergaram de wanted tal was maneira. that Tudo my que eu study queria, was checked by others, foi que eu queria que outras that we pessoas sat down verificassem meu together estudo, que a gente pudesse and sentar checked if I used the methodology correctly, para verificar se eu estava usando a metodologia and de if there forma was adequada anything valuable in it or not. e se havia alguma coisa de valor nisso ou não. So when people think I should apologize, Então, se há pessoas que acham que eu I deveria will pedir not, desculpas, não vou fazer because I isso. don't feel I have done anything wrong. Então, não sinto que eu tenha feito alguma coisa errada. Having said that, Tendo dito I isso, can now inform you posso lhes informar agora that during this camp meeting, que durante essa campal, during these last 4 days, durante esses últimos 4 dias, I was finally able to see where my study falls. eu finalmente consegui ver em que meu estudo estava falhando, As you might know, em falta. Como devem saber, the teachers and Elder Parminder had several meetings during these last days, as professoras, professores tiveram várias reuniões com a tia and Parminder it durante was a esses dias privilege for me, e foi um privilégio para mim and I feel very humble that I could have been part of that. e me sinto muito At the same muito time, I thank God privilegiada de poder participar disso. that Ao we mesmo did not tempo, end up in a fight, agradeço a Deus que a gente não acabou numa but that we came together in unity. discussão, briga, mas que a gente conseguiu se unir em That união. means Isso significa I'm now convinced que eu agora estou convencida that the Sunday law is connected to the election cycle, que o decreto unical é sim ligado ao ciclo eleitoral and I agree with all 5 proofs that were used. e concordo com todas as 5 provas que foram usadas. The first proof was the rise and fall of nations. A primeira prova, a ascensão e declínio das nações. The second point was January 6, 2021. O segundo ponto, 6 de janeiro de 2021. The third point was O terceiro ponto foi Fabius Maximus Gurgis. Fábio Máximo Gurgis. The fourth was Daniel 6. O quarto, Daniel 6. And the fifth was the election of Julius Caesar. E o quinto, a eleição de Júlio César. So all those 5 points Então, todos esses are 5 proofs pontos that the Sunday law is connected to an election. são provas de que And o decreto especially unical the é ligado a uma 2024 eleição, election cycle. especialmente o ciclo eleitoral de 2024. Therefore, Logo, por I isso, will change my title now vou mudar o meu to título where I agree with the other teachers. para com que eu concordo com as outras professoras, professores. I finally understood E finalmente entendi that I was wrong with Acts 27 and 28, que eu estava errada com respeito a Atos 27 e that this 28. is not pointing to a stolen election, Isso não está apontando para uma eleição and I was wrong about roubada. the year of the Sunday law E também estava equivocada sobre o ano being 2025, do decreto unical, sendo which means 2025, also que também significa that I was wrong about my Islam prediction, que eu estava errada sobre a minha predição sobre o Islã, for the Sunday law waymark. para o marco do decreto unical. Many will say Muitos e that muitas they always knew dirão it, que sempre souberam. but when I asked people Mas quando eu perguntava why they are so pessoas sure about July or November, porque tinham tanta certeza sobre they julho could ou not give me a novembro, solid answer
não conseguiria me dar uma resposta based sólida, on proper methodology. baseado em metodologia propriamente I dita. want now to briefly explain what made me change my position. Quero explicar brevemente o que me fez mudar a minha posição. I used to believe that the election was stolen Eu acreditava que a eleição havia sido and that roubada, this would mark the Sunday law, que isso estaria marcando o that decreto it was a dominical, sin against the will of the people. que era um pecado contra a vontade do The povo. prophetic model on which I based this O modelo profético no qual eu construí isso was Pedro's interpretation of Acts 27. foi a interpretação de Atos 27 It do was Pedro, specifically the verses 28, 29, and 30. especialmente em específico os versículos 28, 29 e 30. Verse 29 is the midnight cry. Versículo 29, o clamor da meia-noite. When the ship was about to fall upon the rocks and shipwrecked. Quando o navio estava prestes a bater nas rochas e ia sofrer But the anchors were cast, naufrágio. Mas foram so lançados as shipwreck was âncoras prevented. e assim o naufrágio foi prevenido. Pedro and I believed that this was the event on January 6th. Pedro e eu acreditávamos que isso era o evento de 6 de janeiro. Democracy was almost destroyed. Democracia fora quase destruída. Democracy was almost destroyed when Trump tried to overturn the election result. Quando Trump tentou derrubar os resultados eleitorais. But the anchors were cast Mas foram lançados as and âncoras, saved the ship. assim salvaram o That navio. means Biden, who was the rightful winner of the election, Significa que Biden, que era o vencedor justo da was eleição, certified into office. foi certificado para assumir o cargo. And the legal transfer of power took place. E assim aconteceu a transferência legal de poder. So, almost fallen upon the rocks, Então, quase batendo contra as rochas, is the coup attempt on January 6th. a tentativa de golpe no 6 de janeiro. Cast the anchors Lançar as âncoras was the legal transfer of power, foi a transferência legal de which poder, means to certify the winner of the election. que significa certificar quem ganhou as eleições. Then in verse 30, Logo, no versículo 30, the sailors pretended to cast another set of anchors os navegadores, marinheiros, queriam and do something good for the fingiram ship. fingiram lançar outras But âncoras, instead, they cast the lifeboat como se fosse para fazer algo bem para o navio, mas no lugar and disso wanted to estavam flee. lançando Our interpretation was o batel, não? Para that fugir. the anchors that were only pretended to be cast Então, o que nós assumimos era que as âncoras que estavam was the fingindo lançar pretended legal transfer of power. era a transferência de poder fingida, Which means the person who was certified que significa que a pessoa que estava sendo was not the certificada real winner of the election. não era a verdadeira pessoa And que havia therefore, we ganhado. thought E por isso pensávamos, this must mean that it is a stolen election. significa que essa eleição havia sido roubada. So, verse 30 Então, versículo is 30, to pretend to cast the anchors
fingir lançar as âncoras. And therefore, it is to pretend a legal transfer of power. Logo, significa fingir uma transferência de poder legal, uma transferência legal de poder. And therefore, the election is illegal or stolen, however we want to call it. E por isso a eleição seria ilegal ou roubada, como você preferir. In addition to E em that interpretation, adição, we saw a time element vimos também um elemento de tempo, pointing to 2025 instead of 24. apontando para 2025, ao invés de apontar para 2024. Now, through our latest discussion with the other speakers, Agora, durante nossas últimas discussões com Pedro as outras was palestrantes, onde o Pedro estava incluído, we finally understood finalmente entendemos that this was a wrong application of methodology. que isso havia sido uma aplicação errada de When we metodologia. look only at verse 30, Quando olhamos somente para o versículo 30, we have nothing that tells us temos nada que nos diz that not casting the anchors que não lançar as âncoras refer to the certification of a stolen election. se refere à certificação de uma eleição roubada. And methodology says E metodologia diz that a verse or a symbol que um versículo ou um has símbolo to stand on its own. precisa permanecer por si. As Trump was declared to be the winner of the election, Com Trump sendo declarado vencedor da eleição, they did not pretend to certify the winner. não fingiram certificar o But they ganhador, actually did certify the winner. mas de fato, sim, certificaram o ganhador. This verse does not give us the information Então, esse versículo não nos dá a informação if the election was stolen or not. se a eleição havia sido roubada ou It is não. not about the fairness or unfairness of elections, Não é sobre eleições sendo justas ou não, because that is nothing unique of the 2024 election. porque isso não é nada único So they da did not pretend eleição to de do anything, 2024. Então, não fingiram fazer nada, but they did the obvious thing, the legal thing. mas fizeram o óbvio, aquilo que é legal. Now, the other, even more important reason Agora, a outra razão, ainda mais importante, why we were wrong about the stolen election porque estávamos errados sobre a was eleição that roubada, neither Daniel nor Revelation que nem Daniel, nem give Apocalipse us any information about that fact. nos dão qualquer informação sobre tal fato. Those two books are the first reference for the Sunday Law, Esses dois livros são a primeira referência para o decreto dominical, which is according to our 5 proofs que é de acordo com nossas 5 provas about the rise and fall of nations. sobre a ascensão e declínio das nações. We could not find any indication in those two books Não conseguimos encontrar nenhum indicador that the nesses dois transfer of livros power would be illegal. que a transferência de poder seria de forma ilegal. In order to be able to use Acts 27 for that, Para poder usar Atos 27 para it isso, must agree with Daniel and Revelation. precisa estar de acordo com Daniel e Apocalipse. As we learned this week, Como aprendemos durante essa semana, the sixth kingdom o sexto reino rises to power legally, ascende ao poder legalmente and therefore it also falls legally. e por isso também cai legalmente. In summary, Em resumo, we did not have Daniel or Revelation as reference. não tínhamos Daniel ou Apocalipse como referência. That was one mistake. Isso foi um erro. The other one was O outro era
that our interpretation of Acts 27, verse 30, que a nossa interpretação de Atos 27, versículo 30, was not solid. não era sólida. Another reason that made our interpretation questionable was Outra razão que a nossa interpretação era that verse questionável 30, era que that versículo verse 30 30 is not directly before verse 41, which is shipwreck. que não está exatamente antes do versículo 41, Therefore, que we é o have no naufrágio, safe reason to say e com isso não temos razão segura para that we afirmar can place verse 30 directly before the Sunday law. que podemos posicionar versículo 30 justo antes do decreto dominical. For those reasons, Por tais razões, it became clear for me now in these last 4 days se tornou claro para mim durante os últimos dias that the prophetic proof que a prova profética for a stolen election is not valid. para uma eleição roubada não é válida. I'm still struggling with the fact Ainda estou lutando com o fato that there is indeed massive voter suppression, que, de fato, existe that there is opressão, indeed massive voter suppression, de fato, há opressão de eleitores maciça and that the whole voting system is unfair, e que o sistema eleitoral todo é injusto. already since the beginning of the nation. Já desde o começo da nação. The Electoral College O colégio is eleitoral designed to keep the white and rich minority on top. é desenhado para manter a minoria branca e But rica it is nothing new. em cima, no controle. And Mas it is não é nada nothing that novo marks specifically the Sunday law waymark. e não é nada que marca especificamente o marco do decreto Regardless dominical. of that unfairness, Independente dessa injustiça which exists since the beginning of the nation, que existe desde os começos da nação, prophecy tells us profecia nos diz that the sixth kingdom que o sexto is reino the glorious land, é a terra gloriosa, which means it is good by definition. que significa que é bom, To boa show por that, I use definição. another one of the 5 proofs, Para mostrar isso, uso outra dessas 5 which provas we use now for the Sunday law being the election cycle. que usamos para provar que o decreto dominical é o ciclo eleitoral. It's about the election of Julius Caesar in 63 BC. É sobre a eleição de Júlio César em I 63 thought that this is antes de another Cristo. proof for a stolen election Para mim, parecia ser outra prova para because a there was eleição huge roubada, bribery involved, porque estava envolvido which muito decided suborno, the outcome of the election. que acabou decidindo o resultado da eleição. But such things always existed. Mas tais coisas sempre existiram. It is morally bad and problematic, Moralmente ruim but it is e legal. problemático, mas é The system legal. allows it. O sistema permite. In democracies, E there nas is always democracias voter suppression, sempre há big money and pressão manipulation. de votos But e it does not muito turn dinheiro an e election manipulação. into a stolen election. Mas isso não faz uma eleição ser uma eleição roubada. I begin to see this also with our other proof, Começo também a enxergar isso com essa outra prova, that the election cycle of 2020-21 que o ciclo eleitoral com 2020, 2021 is pointing to 24-5. Está apontando And I think I para can see now that the agitation of 2021 25,5, entendi. E tells consigo us ver agora that when they tried it illegally, quando tentaram ilegalmente and this failed,
e isso falhou. Therefore, when it finally succeeds, Logo, quando finalmente sucedem ou conseguem, it has to be done legally. isso precisa ser feito de forma legal. So we have in 2021 Então, Trump temos trying to come to power through a 2021, coup, ele tentou chegar ao poder através de um golpe de Estado, um, which is bad and illegal. que é ruim e ilegal, But he did not succeed. mas ele não teve sucesso. Therefore, methodology says, Por isso, metodologia at the diz, Sunday law, no decreto do Nical, Trump succeeds, it it means he tem has to come sucesso. to power without a coup, Significa que ele precisa chegar ao poder sem um golpe de Estado, but legally. de forma legal. Which is to keep the laws. Que significa guardar as leis. Here in this proof, I think we can see also the time setting Nessa prova, podemos ver a marcação de tempo, that points specifically to the 2024 election cycle. que aponta especificamente para o ciclo eleitoral de Because in 2024, 2021, porque em it 2021 was Trump who did the coup attempt, foi Trump que fez a tentativa de golpe and it was shown that it failed. e foi demonstrado que, But as it was the Falhou. agitation of the Sunday law, mas já que era a agitação do it must decreto be Nical, directly connected to the Sunday law. precisa estar conectado, ligado diretamente ao decreto Nical, That means that in the next election, que significa que na próxima eleição, the same person, a mesma the pessoa, same ideology, a will do it again, mesma ideologia, But this vai time fazer legally. isso de novo, mas esta vez So legalmente. through that concept, it Então, was através already clear desse beforehand esse conceito, isso já foi claro that Trump will be antes, the president. que Trump seria o presidente. I understand now Compreendo that the agora part of my study that dealt with the stolen election que a parte do meu estudo que estava lidando com a eleição was prophetically roubada wrong. era As you profeticamente know, errada. Como There você is another sabe, part of my study, a outra parte do meu estudo, which is Islam. que é sobre o Islã, But as I cannot uphold 2025 as Sunday law anymore, mas não há como manter ainda isso como decreto Nical as Sunday law, 2025. I withdraw now also from my Islam prediction Eu também me retiro da minha in predição the sobre year o of the Islã Sunday law. para o ano do decreto I Nical. have not yet understood Ainda não entendi what exactly went wrong with that study, o que exatamente deu errado com esse estudo. so I will not talk about that topic now. Então, não vou falar sobre esse assunto agora. I believe in Creio. order to be sure on the exact date of the Sunday law, Para ter certeza sobre a data exata do we decreto have to Nical, be able to understand precisamos who the poder woman and entender the beast of Revelation 17 is. quem são a besta e a mulher de Apocalipse And what is the correct application for our time? e qual a aplicação correta para o Only nosso then tempo. we can be sure about the exact date. Só então podemos ter certeza sobre a data exata. And I know E sei, this question is about to be answered essa resposta está prestes a ser through a respondida correct application of methodology. através de uma aplicação correta de metodologia. Before I close and summarize,
Antes de eu encerrar e resumir, one last point regarding Pedro's study of Acts 27. um último ponto sobre o estudo do Pedro sobre Atos 27. If people think, Se as pessoas acham, and I know pensam, some do, eu sei que alguns pensam, that I should not have hang my study on his study, eu não deveria ter apoiado meu estudo no and that estudo he dele, brought me into a wrong direction, e que ele me levou a uma direção errada. I want to make the following clear. Queria deixar o seguinte claro. I can think for myself. Eu posso pensar por mim mesma. I do not blindly follow anyone. Eu não sigo cegamente a And I ninguém. was not negatively influenced Não fui influenciada negativamente or manipulated in any aspect. ou manipulada em algum aspecto. I'm convinced Estou convencida that his intention with his study que a intenção dele com o estudo was the same as mine. foi o mesmo como o meu, That his conclusion que a will conclusão be dele discussed together with others será discutida junto com and explained outras through methodology, e explicada através de metodologia, whether it is correct or wrong. se é correto ou errado. So basically, Então, basicamente, what we wanted already a year ago o que queríamos ano passado was now given to us. foi nos concedido agora. The journey that we had together A jornada que with tivemos combining our both juntas e studies juntos, combinando os and nossos further estudos developing and questioning them e continuamente questionando e avançando, was in every aspect a rich blessing for me. tem sido uma grande bênção para mim, é uma rica bênção em And todo I'm aspecto, really thankful for that. e sou muito grata por isso. So in closing, Então, encerrando, I agree with the definition of the woman, beast and head. concordo com as definições de I mulher, think the besta e correct cabeça. application of those definitions Creio que a definição correta dessas definições key to understand when exactly the Sunday law is. são chave para entender em que momento acontece o I decreto was dominical. able to see Consegui enxergar where my conclusion was not based on proper methodology, em que ponto a minha conclusão não era baseada em a few metodologia questions própria. of my study still remain, Algumas perguntas sobre meu estudo continuam but I'm hoping that those get answered as well. pendentes, mas espero que possam ter resposta também. Even though the last months Mesmo que os have últimos been meses enormously challenging for me, tenham sido muito desafiadores para mim, I thank God agradeço a Deus that I had the privilege que eu tive o privilégio to be part of that process de ser parte desse processo and go through that experience. e poder passar por esta And I experiência. also thank for the encouragement Também agradeço pelo encorajamento that I received from others. que eu recebi de outras. Let's pray. Oremos. Dear God, Querido Deus, it is amazing to see how you are opening your light upon us, é impressionante ver como estás how you are abrindo a leading tua us luz step sobre by nós, step. como estás nos lidando passo I por want to passo. thank you Quero te agradecer and ask you for further guidance e peço por mais que nos guies in mais these last days of this camp, nesses últimos dias dessa campanha, that we can see your truth que possamos enxergar tua verdade and that we are in unity. e que possamos estar In em Jesus' name, amen. união. Em nome de Jesus, amém.